Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui, vamos iniciar nossa live, aqui do Grupo Espírita Amor e Verdade, que está situada na Rua Grumatã, 394, Costa Barro, Rio de Janeiro, Brasil. Nós iremos iniciar com uma página, e para tal chamo para a página nosso irmão Rômulo, e logo a seguir será o nosso expositor. Peço a todos que acompanhem a página. Então, amados irmãos e irmãs, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus e o manto de Maria Santíssima possam nos iluminar e nos envolver hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, em parceria com o Espírito Emmanuel. A lição 19 tem por título Na Propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares, procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outra, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu convido agora todos a juntos, nós juntarmos o nosso pensamento e fazermos a nossa prece. Ligarmos ao querido Mestre Jesus, como se caminhássemos em sua direção, trôpegos, inseguro, mas conversando assim. Amado Mestre Jesus, nos encontramos mais uma vez reunidos em pensamento, em vibração, de vários locais, mas sentimos sempre a nossa sala do Grupo Espírita Amor e Verdade. Nos encontramos aqui suplicando que interceda junto do nosso Pai Celestial, para que possa nos acolher, nos envolver nesta tarde, para que o irmão que será o expositor seja bem intuído, que possamos, cada um de nós, abrir os nossos canais para que possamos perceber os teus ensinamentos, as tuas orientações. Envolva todos nós que já estamos sintonizados, aqueles que ainda estão chegando, sintonizando, os que ainda virão, que todos possam ser envolvidos por esta casa, sobre o olhar de Pedro de Maia Barreto,
que é o patrono da nossa instituição, e os demais amigos que têm nos auxiliado nessa caminhada. E em nome de todos esses trabalhadores, nossos mentores, é que pedimos a permissão para darmos início à nossa live. E temos certeza de que haverá muita paz e muita luz em nossos corações. Graças a Deus. Agora, então, a gente vai passar a palavra para o nosso irmão, que será o expositor, nosso irmão Evaldo, que vem trazer para nós mais um estudo, e que todos nós possamos estar atentos, porque com certeza vai muito nos auxiliar. Seja bem-vindo, nosso irmão Evaldo Raia. Boa tarde a todos, boa tarde, dona Marli, boa tarde a todos os amigos que estejam ou virão tomar conhecimento do estudo da tarde de hoje, do Grupo Espírita Amor e Verdade, como a dona Marli falou, que fica num bairro, né, de Barros Filhos, e a gente tem assim, um carinho muito próximo com essa casa, em função da amizade que se entrelaçou ao longo dos anos. E eu aprendi com o Rômulo que a gente tem a nossa casa-mãe e as nossas casas-tias, né? E o GEAV é uma casa-tia nossa, né? Como o A Caminho da Luz também é, o Amor de Maria Madalena também é uma casa-tia, porque as barreiras físicas existem no mundo material, não para a espiritualidade. Para o plano espiritual, todas as casas se entrelaçam no mesmo objetivo, que é seguir o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Não existe para o plano espiritual essa ou aquela religião melhor ou essa ou aquela religião, não existe. Eu acredito que a espiritualidade concorde muito com o Dalai Lama quando diz que a melhor religião é aquela que faz o homem ser um homem de bem. Esse é o objetivo da religião. A denominação ela é material, ela é ainda necessária no plano físico por questões apenas organizacionais e não por questões doutrinárias, espirituais. Inclusive, Kardec coloca no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é da onde foi tirado o tema de hoje, que o objetivo da doutrina espírita não é se entrelaçar em comentários sobre determinadas passagens de Jesus que causaram muitas polêmicas, mas sim nos basearmos na moral cristã. E essa moral que Jesus nos traz, não só na orientação, mas também na exemplificação, condensa-se toda na frase do Espírito de Verdade, que fora da caridade não há salvação. Esse deve ser o nosso grande objetivo, esse deve ser o nosso roteiro. Nessa e em futuras existências, é a prática da caridade, porque aí sim estaremos fazendo aquilo que o Mestre nos orienta, quando ele nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E Jesus nos dá como 2 únicos mandamentos que devem nortear a trajetória de todo o espírito em qualquer quadrante dos versos conhecidos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, como o Mestre nos orienta, está toda a lei e todos os profetas. Todas as propostas do Evangelho, ou propostas de todas as concepções filosófico-religiosas, de todos os versos criados pelo Pai Celestial, se baseia em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o nosso objetivo, é por isso que o Rômulo, nessa síntese de casa-mãe e casa-tias, vem nos dizer o quê? Que somos componentes da família universal, e não de essa ou aquele entendimento, esse ou aquele sobrenome, mas sim da família universal. E Kardec nos fala, na explicação, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que o objetivo é que nós nos sintamos abraçados pela religião cósmica universal do amor. Porque o amor é a linguagem que Deus tudo cria e tudo transforma. Mas hoje, a dona Marli nos propõe, normalmente,
né, Rômulo? Temas muito simples, muito fáceis de a gente elaborar, nada que não, assim, uma semana de seminário a gente não consiga resolver, né? Mas ela, como tem um coração caridoso, ela quer que a gente sintetize isso em 40 minutos. Seja tudo pelo amor de Deus. Eu vou tentar, eu vou tentar, mas não sei como é que vai ser, não. Mas nós vamos abordar hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 e 11. O item 10 é o homem no mundo, e o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Eu não vou ler a página, porque não que ela seja muito grande, não é isso, mas a gente vai abordar a temática baseada naquilo que Kardec nos propõe, através de um espírito protetor, nessa página em particular. O que ele nos propõe sobre a questão do homem no mundo. Evidentemente que a gente sempre se baseia naquilo que nós encontramos a base de explicação do Evangelho segundo o Espiritismo no Livro dos Espíritos. Kardec, no Livro dos Espíritos, colocou de uma forma mais condensada e pôde abranger a orientação do plano espiritual através das obras específicas, como ele faz com o Evangelho, com o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. E, no Livro dos Espíritos, nós vamos lá na terceira parte, no Livro dos Espíritos, que é a parte sobre as leis divinas ou naturais, na questão 766, que trata sobre a lei de sociedade, que Kardec pergunta assim aos benfeitores: a vida social está em a natureza e os benfeitores nos orientam. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Na 767, Kardec complementa a pergunta: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, nesse tema, o homem no mundo, invariavelmente, nós fomos criados pelo Pai Celestial na condição de espíritos para vivermos em sociedade, em grupos sociais, por afinidade. E o interessante, quando a gente fala que é por afinidade, a gente associa logo em relação ao mesmo gosto, ao mesmo entendimento. E não é assim. A afinidade é o interesse comum. Mas dentro desse interesse comum há gostos separados, há desejos, intenções da mais variada forma. Nós mesmos, postulantes a estudantes da doutrina espírita, o que nos une em comum acordo é o gosto pela doutrina espírita, mas a forma de entendimento é pessoal, é personalizado, é individualizado. Então, a afinidade da gente é a doutrina espírita, mas quando a gente fala em afinidade, a gente também lembra de sintonia, afinidade e sintonia. Nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, ele ditou através do Chico, um livreto, é livreto mesmo, acho que tem 30 ou 40 páginas no máximo, um livreto chamado Mediunidade e Sintonia. Nesse livreto, Emmanuel nos alerta que a afinidade é o gosto pelo mesmo assunto. Agora, sintonia é questão de aceitação mútua. A partir do momento que eu tenho sintonia com determinado assunto, é porque eu vou me acercar de pessoas com o mesmo desejo, com o mesmo querer. Então, o fato de a gente estar envolvido no planeta Terra, nós temos que viver no mundo, como Kardec nos propõe, como Jesus nos orienta. E de 2 a 2, anunciai o meu evangelho. O que Jesus está falando para a gente? Que nós temos que nos reunir em grupos a fim de exemplificar as palavras do mestre e daí, na nossa exemplificação, assumirmos a condição de divulgadores do evangelho. Não pela palavra,
Não de entregar o livro espírita para A, B ou C, ou a mensagem vinha de conforto ou de amparo. Não, isso é importantíssimo, mas não vai ser isso que vai ficar marcado para aqueles com quem me relaciono, mas sim a minha conduta. O meu comportamento diante da sociedade que eu estou inserido. E o homem no mundo, o Espírito Protetor nos orienta que a gente não vai se isolar do mundo para poder utilizar-se dos instrumentos que o Evangelho nos propõe para a nossa evolução, porque o Evangelho é uma doutrina de relação. Emmanuel nos fala que no A Caminho da Luz que a espiritualidade ela é solidária em todos os aspectos. E o homem insiste em ser solitário. E, na sua solidão, ele se torna egoísta e orgulhoso. Então, é por isso que a temática de o homem no mundo ela se aplica não para que eu esteja inserido numa concha, né? Numa concha, para que apenas me alimentar e me movimentar naquele meu mundo pessoal. Por que não? Porque não é esse o objetivo. O nosso objetivo é viver na sociedade, mas, evidentemente, que a sociedade ela terá inúmeras situações que vão determinar a minha participação ou não. Eu vivo na sociedade, estou inserido numa sociedade que é múltipla, tem vários aspectos de entendimento acerca da vida, mas eu, que tenho um conhecimento que a doutrina espírita me oferece na interpretação do Evangelho, deve dirigir, nortear a minha jornada dentro desse postulado. Nós lembramos, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec aborda o plano espiritual questionando que onde está escrito a lei de Deus. Por que Kardec faz esse questionamento dentro do entendimento que Emmanuel nos traz no livro Religião dos Espíritos? Porque, ao longo da jornada da humanidade terrena, o entendimento acerca de Deus se estabelecia através de literatura ou da tradição oral. Não tinha um fundamento que extrapolasse isso, que saísse da objetividade material. E quando Kardec questiona isso aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus, é que ele deseja uma orientação que seja tão durável quanto a criação de Deus. E aí os espíritos respondem naquela frase simples e profunda na consciência. E se está na consciência a lei de Deus, e a lei de Deus é uma lei de sociedade, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, então eu posso estar no mundo, viver as coisas que o mundo me oferece, porque se fosse assim, por exemplo, o Rômulo mora em Rocha Miranda e trabalha no centro da cidade. Ele teria que ir a pé para o centro da cidade, para não aproveitar as coisas do mundo, que é o carro, o ônibus, o metrô, o trem, seja o meio de transporte que for. Então, não é essa a proposta dos benfeitores da humanidade quando nos traz a questão da vivência nossa no mundo que estamos inseridos. Nós temos direito de ir a um cinema, agora não, porque a pandemia não deixa muita liberdade para isso, né? Mas quando estivermos liberados dessa possibilidade, desse isolamento, nós temos direito de ir a um cinema, de ir a um teatro, uma praia, desde que goste, desde que tenha condições de ir. Qual a dificuldade disso? Eu lembro, sabe, Rômulo, lá na União, no início da década de 80, o nosso irmão, hoje na espiritualidade, né, benfeitor João Luiz, uma vez ele fez essa pergunta na mocidade espírita, perguntando assim: o jovem espírita pode namorar? Aí um jovem olhou para o outro sem querer arriscar a resposta, sabe? Porque ficou com medo, né? Aí ele falou assim: o jovem espírita pode jogar futebol? O jovem espírita pode ir a cinema? Olha, eu nunca ouvi um silêncio tão gritante que nem esse.
Por quê? Porque, na época, a gente tinha aquela visão ainda muito restrita da atividade do espírita na sociedade que ele está inserido. O jovem ou o adulto espírita pode fazer aquilo que a vontade lhe apetecer, desde que ele não fira a lei de Deus. Desde que ele não tenha a sua consciência contrariada pelas suas atitudes. Porque a consciência, não é ali que está a lei de Deus? E Emmanuel fala uma frase para a gente, sabe, Rômulo, que deixa a gente encafifado, que o Emmanuel fala que a consciência é um juiz incorruptível. Não dá para você enganar a consciência. Todo mundo aplaude que você está muito bem, mas quando você não sabe que não está e a tua consciência te acusa, você não se sente digno de receber aqueles elogios, de receber aquele aplauso. Da mesma forma, o oposto. Quando você toma uma atitude que a tua consciência te auxilia a realizar aquela atitude, pode todo mundo ao teu redor dizer que você está errado. Mas você deita a sua cabecinha no travesseiro e dorme igual um anjo. Por quê? Porque é um juiz incorruptível essa tal dessa consciência, né, que Emmanuel, que os espíritos nos explicam aonde está reservada, arquivada a lei de Deus. Então, viver no mundo não é viver do mundo. Porque Jesus, no final da ceia, quando ele diz para nós, né, não vos turbe o vosso coração, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Aí o Evaldo entendeu assim, não se turbe o vosso coração, no mundo tereis aflição, eu vou vencer no mundo. Eu quero vencer no mundo. Eu quero ter notoriedade, quero ter todas as facilidades que o mundo me oferece de acordo com a necessidade de cada um. E a proposta do mestre não é vencer no mundo, mas vencer o mundo. Outro dia eu escutei uma orientação de um benfeitor espiritual, onde ele nos diz que nós precisamos dizer mais não para nós mesmos. Porque eu digo não com muita facilidade para aqueles que me fazem algumas propostas, seja de trabalho ou mesmo de entendimento doutrinário. O não, que nem um amigo meu falava, o não é certo, o sim que é provável. Né? Mas o benfeitor falou assim, vocês têm que aprender a dizer mais não para vocês mesmos. E o que é dizer não para mim? É que nem, na maioria das vezes, aquilo que eu desejo fazer, ele não está de acordo com o que o Evangelho me propõe, com o que a doutrina espírita me propõe. Então, viver no mundo não é fazer tudo que o mundo faz. Porque, invariavelmente, eu vou lembrar da Dona Dalva. Eu vou lembrar. Porque a Dona Dalva falava assim, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é Evaldo. Eu acho que é a frase, toda mãe usa essa frase. Eu acho que é a frase que, desde que o mundo existe, a mãe gravou essa frase. Né? Você não é todo mundo, então se todo mundo se jogar lá embaixo do ônibus, tu vai se jogar também. Não. Então, não é viver do mundo, mas no mundo. Afinal de contas, quem criou o mundo? A gente sabe que, na maior instância, Deus. Deus cria alguma coisa ruim? Deus cria alguma coisa que não tem serventia para a humanidade, seja encarnada ou desencarnada? Não. A utilização disso é que vai dizer se eu estou seguindo as orientações corretas ou não. Kardec pergunta para a gente, eu não lembro qual é a questão. É lá na série, já nos gozos e penalidades e gozos futuros, na quarta parte do Livro dos Espíritos. Mas, na dúvida, lê o Livro dos Espíritos todo que vai achar. Isso aí, sem dúvida nenhuma, acha essa questão. São só 1019 perguntas, rapidinho, passa rápido, dá para ler. Mas Kardec pergunta aos benfeitores se o homem pode almejar momentos de felicidades aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim. Para tanto, em relação à vida material, viver com o necessário. Já começou a complicar a resposta dos Espíritos. Por quê? Porque o necessário ele é uma variante que não há igualdade de interesses nessa questão da necessidade, viver com o necessário. Então, por quê? Porque essa resposta é individualizada.
O que é necessário para mim não é necessário para o Rômulo, que não é necessário para a dona Marli, que não é necessário para o Marco. Então, é muito relativo à questão de viver com o necessário. E, em relação à vida material, viver com o necessário. E, em relação ao futuro, à vida espiritual, é consciência tranquila, olha só, Rômulo, e fé no futuro. Complicou a vida de todos os espíritas essa resposta. Por quê? Porque consciência tranquila, no caso do Evaldo, ainda é artigo de luxo. Busco alcançar. Em algum momento eu sei que no meu progresso moral alcançarei, porque tudo progride, tudo evolui. E fé no futuro ainda é uma incógnita. Por quê? Porque se o Evaldo, hoje, um benfeitor, se materializa na minha frente e fala assim, meu irmão, chegou a hora de retornar para a vida espiritual. Aí bate, começa a trocar castanhola com o joelho. Treme tudo. Por quê? Porque a minha fé no futuro não está estabelecida numa possibilidade de misericórdia de Deus. Eu não estabeleço a fé no futuro como sendo abrangido também pela misericórdia de Deus. Então, viver no mundo é que nós temos a consciência que nós somos espíritos em situação momentânea no corpo físico e que iremos retornar ao plano espiritual. Invariavelmente, iremos retornar. Por quê? Porque ninguém vai ficar aqui para semente. Todos nós temos a possibilidade, dentro do entendimento que a doutrina nos oferece, a condição de viver no mundo, viver com as coisas no mundo, sem que aquilo se torne a premissa dos nossos desejos. Todos nós sabemos que iremos desencarnar e não vamos levar os bens materiais que adquirimos ou que nós gostaríamos de ter. Sabemos disso. Mas e os bens emocionais que a gente cria? As amarrações emocionais que a gente cria? A minha fé no futuro está estabelecida de que meus filhos não são minhas posses, não são meus objetos de adoração? Será que eu já tenho esse entendimento? Será que viver no mundo não está inserido o fato de que os meus filhos, aqueles a quem nessa existência estão enquadrados na condição de meus filhos, eu não estaria também tendo que me preparar para me distanciar, me desligar dele ou da posse das suas condutas? Então, viver no mundo toma uma abrangência muito grande quando se trata da ação que eu exerço no plano que eu estou inserido. O codificador pergunta aos benfeitores, sendo Deus o criador de tudo, Deus criou também o mal? E os benfeitores esclarecem, não. Deus criou o homem para ser feliz. E o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus. Dela se afastando, ele é infeliz e, na sua infelicidade, pratica o mal. Então, se os benfeitores iam falando isso, eu tenho que usufruir das coisas que o mundo me oferece sem ficar preso a elas, sem ficar enredado por elas. Por quê? Porque elas não são posse duradoura. Não é o que Jesus nos orienta? Guardai tesouros no céu, onde a traça não rói, o ferrugem não corrompe e o ladrão não rouba. Por que Jesus está falando isso? Porque, desde aquela época, nós idealizamos tesouros como sendo objetos materiais, coisas materiais, que vai de um alfinete a um avião. Isso daí é uma visão extremamente abrangente. Eu não posso ter um avião, então eu quero ter milhões de alfinetes, e vai ser o meu tesouro, e eu vou ficar preso ali naquele tesouro, e vou ficar vivendo das coisas da matéria baseado no meu apego aos meus alfinetes. Então, se nós temos a possibilidade, diante do que a doutrina nos oferece, de analisar os ensinamentos do mestre acerca das coisas que nós temos o direito de utilizar, temos o direito de
favorecer-nos com as coisas do mundo, mas desde que isso não sejam os nossos dirigentes, os nossos diretores. Estava lendo uma vez na internet, uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que me impactou muito, sabe, Rômulo? Porque na palestra, o Haroldo diz que um amigo dele, do grupo Centro Espírita Emmanuel, lá de Belo Horizonte, que o Haroldo faz parte, amigo de mais de 30 anos, né? Trabalho ativo na doutrina espírita, e chegou a hora desse amigo retornar ao plano espiritual, como com todos. O irmão desencarnou. Passado 1 ano e meio do seu desencarne, ele conseguiu autorização para dar uma mensagem psicográfica na casa espírita que ele frequentou. E era praxe lá, quando o espírito tem a disponibilidade, eles fazem perguntas ao espírito. E perguntaram a ele o que foi mais difícil para ele na readaptação ao retorno à vida espiritual. Sabe o que ele respondeu? Ficar sem celular. Olha só. Um trabalhador ativo da doutrina espírita, o que foi difícil para ele se habituar no retorno ao plano espiritual, ficar sem celular. Então, o celular não faz da parte do mundo material? Não é? E será que eu já estou me preparando para também ficar sem o meu WhatsApp? Sabe? São coisas que, assim, aparentemente, visualizaria como sendo uma bobeira, uma besteira, né? Mas aí, quando você traz para você, aí, em relação ao celular, eu estou no mundo, eu sou do mundo. É para pensar. É para pensar. É por isso que o Espírito Protetor ele fala para a gente assim. Cadê, gente? Ele fala assim: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se vele o semblante do que vos amam e dirigem. Deus é amor. E aqueles que amam santamente, ele os abençoa. O que é amar santamente? É você se doar sem prender, sem reter, sem manter na tua posse, seja o celular, seja o carro, seja a casa, seja a esposa, o marido, os filhos, né? Eu já estou na fase dos netos. Então, a gente começa a entrar naquela posse doentia das coisas do mundo. E quando vai ter que abrir mão? Porque vai ter que abrir. Como é que vai ser? A gente vai ser ditoso ou vai ser infeliz? Só pela possibilidade de não poder mais mandar e ser obedecido. Então, essa viver no mundo, a gente retorna para Jesus quando ele fala: não vos turbe o coração, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então, a nossa proposta é vencer o mundo e não vencer no mundo. Porque a vitória no mundo ela é passageira. Não é efêmera, não. Ela é necessária. É necessária. A doutrina fala isso pela lei do trabalho, que é necessário você conquistar e só pelo trabalho que você conseguiu o progresso moral e intelectual que nós alcançamos, pelo trabalho. Então, você buscar as conquistas materiais é necessário, mas não que elas sejam as suas donas. Você seja posse dos bens materiais e não ser o possuidor delas. Então, viver no mundo tem essa conotação que a gente tem todo o direito de aproveitar as coisas da vida material. Todo o direito. Eu lembrei agora, em relação ao necessário, tem um irmão chegou perto do Chico, né? E perguntou assim: Chico, essa questão de viver do necessário e do supérfluo é muito complicado, né? Aí o Chico falou assim: se a gente não estudar o Evangelho, é complicado, meu irmão. Aí, quer dizer, ficou mais complicado ainda, porque estudar o Evangelho não é tão fácil assim. Aí o Chico falou assim: olha só, Jesus nos ensina que ele é o pão da alma, certo?
E, na oração dominical, ele diz o quê? Pão nosso que nos dai hoje. Nos dai hoje. Não é o pão nosso da semana, do mês, do ano. É o pão nosso do hoje. Mas no Evangelho, o Chico falando, né? Meu filho, está escrito pão nosso, manteiga nossa, queijo nosso, mortadela nossa. Não, está só o pão. Então, o pão é necessário, e todo o restante é supérfluo. É uma visão digna de Chico Xavier, mas ainda não compreensível com facilidade para Evaldo na atualidade. Então, essa questão de obter-se as coisas, viver no mundo, está intrinsecamente ligada com a aplicação do Evangelho. Tem uma passagem de Mahatma Gandhi, ele foi convidado pela rainha Vitória, da Inglaterra, a ir a Londres, que é a questão lá da independência da Índia. E a rainha não ia lá na Índia para conversar com Gandhi, né? Então mandou chamar ele. E ele foi para Londres. Quando ele chegou em Londres, passeando pela principal, um membro da embaixada inglesa falou assim, ele parou em frente a uma loja de departamento, aquela loja que lá na Europa já existia, né, na década de 50, bem grande, né? E Gandhi olhando lá a vitrine e tinha do alfinete que nós falamos ao barco. Tinha de tudo. E ele olhando assim, aí o membro da embaixada falou assim, senhor Gandhi, a rainha nos deu ordem de atender todos os seus pedidos. O que o senhor quiser comprar aí, a coroa paga. Aí Gandhi olhou e falou assim, não, meu filho, eu estou olhando de tanta coisa que eu não tenho necessidade. Então, Gandhi aprendeu a viver no mundo, mas não ser prisioneiro das coisas do mundo. Essa é a proposta da doutrina, porque nós iremos retornar para a espiritualidade quanto menos prisão, cadeias nós tivermos no plano material, mais fácil, não é que está resolvida a situação, não, mais fácil vamos nos adaptar no plano espiritual. Porque não pense, ao contrário, é adaptação. Porque nós, falando por Evaldo, né? Evaldo é um espírito ainda tão necessitado da materialidade que o plano espiritual para ele que é o subjetivo. Para espírito, que nem Pedro de Maia Barreto, a subjetividade é no plano material, pelo nível de equilíbrio e consciência que os benfeitores das nossas casas têm. Mas para Evaldo, o plano espiritual ainda é subjetividade, por isso ainda a incompreensão. E a incompreensão faz o quê? Diminui a minha fé e diminui o meu entendimento, causando mais dúvidas do que certezas. Porque um amigo espiritual nos falou uma vez que o plano espiritual entende perfeitamente, dona Marli, a dúvida e o medo. Entende? A dúvida se desfaz com o estudo da doutrina. E o medo se desfaz com a fé. Agora, o que eles têm dificuldade de entender é a preguiça, a inércia. Então, que a gente comece a trabalhar por nós mesmos para aumentar a nossa certeza, que aí é a fé, né? E aumentando a certeza, o nosso medo vai diminuindo até que nós possamos estar no ambiente. A Elisa que é lá de Michigan, minha amiga aí, veio nos visitar. Obrigada, Elisa. Aumentando a nossa certeza, aumentando a nossa fé, as dificuldades que o mundo me propõe, eu enfrentarei com coragem, com mais respeito. Mas aí, como a dona Maria não ficou satisfeita com o tema, ela mandou a gente também preparar outro tema, que é cuidar do corpo e da alma. Bom, se eu já tenho uma noção baseada no que a doutrina me propõe em relação a viver no mundo, se eu vou viver no mundo, eu preciso, então, desse corpo que Deus, pelo excesso da sua misericórdia, me favoreceu, me ofertou. E se ele me ofertou, se Deus me ofertou essa oportunidade, gente, eu tenho que cuidar, que velar como se fosse o maior tesouro que eu poderia ganhar.
E o tesouro do corpo, ele se estabelece de uma forma tão complexa que, como diz André Luiz, no Missionários da Luz, né, através de orientação de Alexandre, que o perispírito ele se aloja no corpo físico, célula a célula. O perispírito não é algo que está à parte do corpo, não. Ele está intrinsecamente associado ao corpo. E se ele está associado ao corpo, eu tenho que zelar por esse corpo na intensidade que me for possível. É por isso que a gente se compromete com o mau uso da nossa liberdade, quando no plano físico, com relação à nossa saúde. Muitas das vezes a gente até fala, é necessário fazer prece. A caridade é a academia do espírito, como Emmanuel fala para a gente no Vinha de Luz, né? A caridade é a academia do espírito, certo? Mas a alimentação também é necessária. A medicação, quando for orientada pelos médicos, é hiper necessária. Eu não sei aonde que surgiu a possibilidade da pessoa se distanciar da orientação do médico e ficar só com a orientação espiritual, se nós somos corpo e alma. Se a espiritualidade favoreceu, através da que a pessoa, o jovem, né, se propõe a estudar medicina, queime a pestana lá na faculdade, durante a existência toda estudando, eu chego e falo, não, porque o meu dirigente espiritual diz que eu não preciso tomar remédio, não, que Jesus vai me curar. Não existe essa afirmação dentro do Evangelho de Jesus e nem dentro da doutrina espírita. Tanto que quando Jesus libertava alguém, ele falava o quê? Vá ao templo, apresente-se no templo. Por que Jesus estava falando isso? Porque naquela época o sacerdote era médico. Era ele que tinha que avaliar as consequências daquela doença que foi extirpada. Mas Jesus, gente, Jesus. Pelo amor de Deus. A dona Marli sempre fala nas preces, no início das preces, das reuniões, que nós seremos tratados e, se possíveis, curados. Mas por quem? Por Jesus. Ele é o organizador celular do planeta. Não é só do meu corpo, não. Do planeta todo. Ele é organizador celular. Então, cuidar do meu corpo não é nenhum favor. Porque, nesse tópico, o espírito protetor, né, George, ele fala para a gente que a gente tem dois caminhos a seguir em relação ao cuidado com o corpo. Ou vai pelos ascetas, que era a mortificação do corpo, fazer o corpo sofrer, né? Ou pelo materialismo, que é o distanciamento completo da possibilidade de ter algo além da vida física. Nós já passamos dessa fase, graças a Deus. Nós já temos consciência que nós somos espíritos. Eu, Evaldo, nessa existência, espírito, com o nome de Evaldo nessa existência, eu não posso dizer, o meu espírito, eu não posso falar isso. Eu já tenho consciência que eu não tenho espírito, eu tenho consciência que eu sou um espírito. E nessa consciência, para que eu permaneça nessa condição de espírito encarnado, eu tenho que cuidar do meu corpo com todo o zelo que for possível. Se existe... Certa vez, eu gosto de puxar exemplo do Chico, não é só porque a minha casa leva o seu nome, não, né? Casa do Caminho, Chico Xavier, não é só por isso, não. Mas é quem se aproxima da possibilidade de aprendizagem que a gente tem na nossa trajetória. E o Chico já estava bem idoso, já, e um repórter perguntou a ele, lá do Rio Grande do Sul, Chico, você é feliz? Aí ele falou assim, meu filho, eu estou respirando. Consigo colocar ainda os meus pensamentos, ainda com voz fraca, mas consigo. Eu tomo muito remédio e, graças a Deus, tenho dinheiro para comprar todos eles. E o problema que eu tenho, o remédio ajuda a debelar. Eu não tenho motivo para ser feliz? Sabe? E se fizesse essa pergunta para o Evaldo, a resposta ia ser qual? Pô, depende do que o Felicitário está falando, né? A gente começava a colocar N questionamentos acerca de felicidade. E Chico Xavier disse que a felicidade dele era ele ter o salário dele lá de aposentadoria, ele ter um teto sobre sua cabeça,
uma comida na sua panela e dinheiro para comprar remédio. Por quê? Porque ele disse que ele precisa cuidar e zelar do seu corpo. E aí, a gente vai lá na questão 702 do Livro dos Espíritos, Lei de Conservação. Kardec questiona: é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como uns deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Ou seja, a pessoa fala assim: olha só, ô Rômulo, você tem que ser vegano, meu filho. Ser vegetariano é coisa de espírito atrasado. Eu respeito quem é ou quem opta por esse tipo de alimentação, mas eu não tenho o direito de impor isso a ninguém. Eu não tenho o direito de normatizar a vida de ninguém de como ela cuida da sua saúde. Eu não tenho esse direito. Porque Jesus fala assim para a gente, quando ele nos liberta das nossas dificuldades: vai e não peca mais. Mas ele dá um monte de ponto de relação do que nós devemos fazer? Não. Ele deixa o quê? Que aquela consciência que falamos no tópico anterior, ela esteja atuante na minha condição de existência para que eu possa trabalhar esse corpo que Deus me misericordiosamente me deu, para que eu, espírito, continue habitando e fazendo pouco, é verdade, meu progresso moral. Então, cuidar do corpo, não é, a doutrina não vai estimular a gente apenas o cuidado da parte espiritual, porque eu estou na matéria. Então, eu tenho que ter um olhar de dupla ação. O que eu tenho que fazer para cuidar do meu corpo? Seguir as orientações do médico, quando necessário, do nutricionista, não é? O que eu tenho que fazer para cuidar da minha alma? A prática da caridade. Essa daí serve para os dois lados da vida, tanto o lado espiritual quanto o lado material. Então, cuidar do corpo e da alma não é apenas ir lá para o GEAV, sabe? E tomar passe, beber água fluidificada e está resolvida a minha questão. Não é, não. Porque se eu tiver pressão alta, eu tenho que tomar a bendita do remédio. Não é, dona Ali? Tem problema lá de coluna? Tem que tomar o remédio. Tem que cuidar desse corpo. Porque quando eu não tiver condições de utilizar esse corpo, eu vou sentir uma falta danada. Chico, já prestes a desencarnar, ele estava muito triste lá na caminha dele. E Emmanuel chegou. O que acha, Chico? E Chico falou assim: seu Emmanuel, eu já mal consigo levantar da cama. Não aguento nem o peso do lápis na minha mão para escrever uma simples mensagem de saudação para um amigo. Para alguém falar e eu ouvir, tem que ser bem próximo da minha orelha. E para alguém me ouvir, tem que botar a orelha na minha boca. Eu não sirvo para mais nada. Aí Emmanuel falou assim: não repita mais isso. Enquanto você puder fazer uma prece por alguém que está sofrendo, você tem grande utilidade para Deus. Então, cuidar do corpo, gente, não é esperar estar com a saúde bem resolvida para praticar a caridade, não. Para poder ir para a casa espírita, para estudar e se colocar à disposição do plano espiritual, não. Cuidar do corpo é zelar por todas as oportunidades que o Senhor Deus me dá de que eu mantenha a minha existência física o máximo possível. Porque André Luiz fala para a gente, no Missionário da Luz, numa reencarnação de Segismundo, né? Alexandre fala para ele, para Segismundo, que espera que Segismundo seja um completista. Lembra dessa expressão? Completista não é quem fica muito tempo na matéria, não. Não é quem chegou a 90, 95, 100 anos, não. Completista é quem fez as tarefas que estavam programadas para serem realizadas
na presente existência. Isso pode durar 10 anos ou 100 anos. Então, para que eu cuide do meu corpo e da minha alma, eu preciso, necessariamente, botar atenção naquilo que o Evangelho me propõe e aquilo que o médico também me orienta. Que, afinal de contas, a maior caridade que eu posso fazer para mim mesmo é ser bom para comigo, é me amar. Khalil Gibran Khalil, aquele poeta turco, né? Ele fala, libanês, ele fala o que para a gente? Ele diz assim: o divino mandou amar os inimigos. Obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Porque o maior inimigo da minha saúde física ou espiritual sou eu mesmo. Então, a única forma que eu tenho de cuidar desse corpo aqui, sabe? Não é lá grande coisa, mas é o que eu preciso ter. A única forma que tem é eu zelar pela minha saúde física, mental e espiritual, na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Seja. Agora nós vamos passando ainda, temos 10 minutinhos, se tiver alguém aí querendo fazer alguma pergunta, alguma coisa para ser colocada. Senão nós vamos... Rômulo, torce para ninguém perguntar, porque é você que vai responder. É muito bom. O interessante nessa questão assim de 10 minutinhos antes, Paizão, é que eu participei um momento, né, de uma live como essa também, promovida pelo nosso irmão, o irmão Marcão, e assim, são 30 minutos de exposição com 1 hora de perguntas e respostas. É 1 hora, Paizão. E aí imagina, você estuda um tema e aí vão te fazer perguntas da Gênese, do céu e o inferno, do livro dos médiuns. A Elisa, lá de Mística, também aprontou a primeira vez que eu fiz um estudo lá, ela aprontou essa para mim também. 30 minutos de exposição e 1 hora de cachorro. Pois é, ainda deu sorte, né? Ainda deu sorte, hoje não está. Dona Maria, e a consciência nos impede de desligar para dizer que caiu a internet, sabe? Então a gente fica ativo, né? Hoje eu escutei um bocado de histórias assim nesse tipo, achando que não estava mentindo, mas pelo pensamento que vai ser o trabalho que vamos fazer, vai ser realizado no ENEF, né? Onde está seu coração, aí está o seu tesouro, onde está o seu tesouro, está seu coração. Eu ouvi um bocado de historinhas assim, que no decorrer do tempo a gente vai colocando, que realmente nos chama a atenção. Então, a gente vai agradecendo a todos que participaram, os que não puderam também entrar em contato conosco. Mais uma vez, lembramos... Dona Malê, chega um pouquinho para trás, que a gente só está vendo o seu queixo. Tá. Agora sim. Vamos também, mais uma vez, colocando o Grupo Espírita Amor e Verdade, fica situado na Rua Grumatã, 394, em Costa Barro, Rio de Janeiro, Brasil. E quem quiser entrar em contato conosco ou uma oportunidade nos visitar. Então, nós colocamos também para aqueles amigos da casa que estão sintonizados, levando a eles um abraço fraterno a todos, de muita paz, de muita luz. E eu gostaria de saber se o Rômulo faria a nossa prece de encerramento, colocando aqueles irmãos que estão chegando agora a casa, para que eles sejam envolvidos, também os que estão carentes, né, estão necessitando de um socorro, como falou aí, na cura da matéria, estão internados. Nós temos uma pessoa que não sei se o Evaldo chegou a conhecer, a nossa irmã Dalva de Oliveira. Isso, ela está internada lá em Marechal Hermes, está meio doentinha, e assim quantos e quantos que estão precisando do nosso auxílio, da nossa vibração, para que auxilie a esses irmãos. Então, pedindo por todos eles, pela nossa casa,
pelas nossas dificuldades, e possa aquele ambiente, aquela comunidade, aquele bairro, que possa haver muita paz e possa haver muita luz. Eu agradeço a todos, um abraço fraterno, e pediria, então, ao Rômulo, que fizesse o favor de fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso bom pastor, humildemente, Senhor, agradecemos por tudo. Agradecemos pela oportunidade de mais um dia, dessa concessão de abrirmos os nossos olhos, de trocarmos olhares, abraços, renovar saudades. Hoje a tecnologia nos permite isso, independente de nos encontrarmos em nossas casas ou mesmo em meios de transporte, né? Mas a internet hoje nos permite momentos, né, de familiaridade, momentos de intimidade, momentos, né, prazerosos de confraternização. A humanidade atravessa esse momento, Senhor, ainda, que pede tanto cuidado. Ainda permanecemos vigilantes em relação a essa pandemia. Os cientistas estão renovando o pedido de cuidado. Muitos de nós já estávamos pensando em aliviar a nossa vigilância, o nosso cuidado, principalmente agora com a chegada do fim do ano. Então, Senhor, não nos deixe novamente com medo, com receio, e não sejamos dominados por tantas precauções. As notícias são tão desanimadoras, mas como foi lembrado hoje no estudo, nos ajude a mantermos o bom ânimo, nos ajude a mantermos a fé e, acima de tudo, a certeza no futuro. O futuro há de nos reservar mais trabalho, né, e mais atividades úteis uns aos outros. Todos aqueles, Senhor, que se encontram de alguma forma internados em hospitais, em presídios, em asilos, em orfanatos, que os teus missionários, que os teus mensageiros, que os teus anjos possam chegar à cabeceira de suas camas, à entrada do quarto, onde eles se encontram, nas suas celas, e possam, Senhor, balsamizar essas dores, aliviar esses corações e essas mentes. E nós também, Senhor, que muito embora nos encontremos em casa, o Senhor mesmo já deixou claro que somente os sãos não precisam de médicos, e como foi lembrado hoje no estudo, quem de nós pode afirmar que estamos plenos, que estamos sãos, que nossos espíritos possam gozar de 100% da plenitude e da saúde no mundo espiritual? Então permaneça, Senhor, ao nosso lado, mesmo nos momentos em que não desejarmos, mesmo nos momentos em que a nossa teimosia nos fizer surtos. Insista, Senhor, continue gritando em nossos corações e em nossas mentes, para que continuemos caminhando um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, e que, acima de tudo, cumpra-se em nós a vontade do Pai que se encontra em todos os céus, e não a nós. E humildemente agradeço também, Senhor, por todos aqueles que prestigiaram o nosso encontro de hoje. Envolva a todos eles, onde quer que eles se encontrem. Muito obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, nós estamos encerrando, agradecendo ao irmão, e que essas vibrações recaiam sobre todos. Como o irmão disse, agradecendo muito pelo o abraço, né? Através desse auxílio na comunicação, o nosso irmão Marcos, do Centro Espírita Caminho da Luz, também da outra casa de caridade. Isso. De todos esses que conosco estiveram, possa cada um receber o amparo de coração do Grupo Espírita Amor e Verdade. Muita paz e luz para todos.
Muita paz, Marcos, muita luz para todo o seu trabalho. Graças ao nosso irmão Evaldo, também o carinho de trazer o estudo, possa todos esses irmãos serem envolvidos em muita paz e em muita luz. Graças a Deus. Passando ao nosso irmão Marcos no estúdio, né? Nosso irmão Marcos. Marli, foi uma alegria auxiliar aí o Amor e Verdade transmitindo essa live. Então, vocês estão vendo aí, tem várias pessoas parabenizando, né, por mais esse esforço, né, de divulgar a doutrina espírita. Então, um grande abraço a todos, de nós aqui do A Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Amor e Luz, Madalena. Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Marquinhos, Rômulo, um beijão no coração. Beijo. Obrigado, Evaldo. Camila. Beijão, paizão. Todos aqueles que eu não vi, mas que com certeza ou ouviram ou fizeram presente, Lúcia, Ivanete. Muita paz para todos.